Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 1 do capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, a partir do verso 17, nós vamos ler até o verso 1 do capítulo 4. Logo depois da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos meditar no texto. Leamos o texto que diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Capítulo 4, verso 1, leia comigo todos juntos, o texto diz: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração, palavra do Senhor lida. E agora nós vamos meditar neste texto, que o Senhor possa aplicar essa verdade na sua vida. Deus, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, que é poderosa para transformar a nossa vida, para nos edificar, para nos trazer amadurecimento e nos levar ao aperfeiçoamento. Nós bendizemos o seu nome. Fale conosco, que a minha boca se cale e o teu Santo Espírito possa inundar a nossa vida, que o nosso coração hoje, Deus, ser renovado, transformado, restaurado, edificado para louvor da sua glória. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma perguntinha para você, crente. Você que já confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A pergunta que eu quero fazer para você é: você se considera um crente firme, inabalável? Essa pergunta é para você. Você se considera um crente sólido? Eu queria que você fizesse essa reflexão nesse momento. E para você que está aqui hoje, que talvez ainda não entregou sua vida a Jesus, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda está em dúvida, você ainda não compreendeu as verdades do Evangelho. A você eu não vou fazer uma pergunta, a você eu vou fazer uma afirmação. O texto que lemos, ele mostra o que é ser um cristão, mas não um cristão qualquer, não um cristão nominal, não um cristão que traz vergonha, mas um cristão firme, sólido, um cristão inabalável. E nas bases desse cristianismo, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, não o confessou como seu único e suficiente Salvador, a minha esperança é que aquilo que será exposto aqui possa levar você a confessá-lo, que você possa compreender a graça eficaz do Evangelho e possa levar você a confessar a Jesus, para que você seja um crente firme, sólido, inabalável. Então você, crente, você vai ficar com essa pergunta aí, com a sua reflexão, e ao final você vai poder
consolidar a resposta que você já deve estar dando aí a si mesmo. Mas quando eu olho para essa pergunta, eu olho para o texto, eu preciso olhar para o contexto, para esta carta, para a escrita, por que isso foi escrito. E nós estamos diante de uma carta a uma igreja. Por isso que eu disse para você que ainda não confessou Jesus, que você precisa observar o que é um cristão de fato, para que você então possa entregar a sua vida a Jesus, porque essa é uma carta para a igreja. O apóstolo Paulo escreve à igreja que está reunida em Filipos, e essa é uma igreja que Paulo tem uma extrema consideração, uma igreja que ele tem um carinho enorme, e essa carta é uma carta onde ele traz a exaltação da glória de Cristo, onde ele vai fazer algumas observações, algumas correções. O apóstolo Paulo sempre tem um objetivo nas suas cartas, de combater os falsos mestres, de combater aquilo que é heresia no meio do povo, o judaísmo no meio do povo. E esta igreja é uma igreja que Paulo considera uma igreja amada, crentes amados, irmãos da sua mais alta estima. E por ser um povo que Paulo ama tanto, no texto que lemos, Paulo, ele se vê na condição de trazer estes crentes a uma reflexão. Trazer esta igreja a uma reflexão de firmeza. O apóstolo Paulo está aqui agora, neste momento, levantando essa igreja, trazendo essa igreja para cima e dizendo para esta igreja que ela deve ser firme. Mas firme em quem? Firme aonde? No Senhor. Capítulo 4, verso 1, traz a essência do que Paulo está querendo dizer nos versos que lemos. A firmeza que o crente precisa ter. E eu quero trazer algumas breves lições para mostrar que um crente firme no Senhor, ele deve ter aqui algumas características. Ele deve fazer algumas coisas. Então, observe comigo, traga isso para a sua vida, reflita na sua vida, para que você possa então, se não está firmado, ficar. Atender o convite de Paulo. Se você considerar diante das questões que Paulo traz, você entender, olha, eu estou firme, você vai se gloriar não em você, mas em Cristo. E você então vai poder se firmar mais, e você vai poder sair daqui hoje dizendo, olha, louvado seja o Senhor, eu estou seguindo firme no Senhor. E você que talvez ainda não confessou Jesus Cristo, você poderá sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu quero também ser firme no Senhor. Então, um crente firmado no Senhor, em primeiro lugar, quero trazer 4 lições para você aqui, bem rapidinho. Em primeiro lugar, ele deve saber a quem imitar. O cristão, ele precisa ter alguém como modelo. Ele precisa olhar para alguém e imitar este alguém. Olhe comigo, verso 17, leia comigo todos juntos, o texto diz, irmãos, vamos voltar aqui, tem muita gente que não está lendo, quero que você leia, eu gosto quando você fala, porque você centraliza aí no texto, você foca no texto e aprende mais. Vamos lá, o texto diz, irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo aqui mais uma vez, e por que eu digo mais uma vez? Porque ele faz isso em várias outras cartas e várias outras vezes, colocar-se como modelo. O apóstolo Paulo está dizendo para esta igreja, me imitem, imitem a mim e imitem a nós que fazemos as obras de Cristo, a nós que somos povo santo, íntegro, reto.
Paulo apresenta algumas características, e eu quero que você compreenda aqui algo muito precioso, porque eu poderia citar aqui 1 Coríntios 4,16, onde Paulo vai chamar a igreja de Coríntios para ser imitador dele. Eu podia citar aqui 1 Tessalonicenses 1,6, 2 Tessalonicenses 3,7, o próprio Paulo aqui aos Filipenses, no verso 9 do capítulo 4, passa o seu olho aí, olha o que diz o verso 9 do capítulo 4, ele diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em quem? Em Paulo. Mais uma vez ele diz assim: olha, vocês viram em mim, vocês aprenderam comigo, essa marca está em mim. 1 Coríntios 11, verso 1, ele vai trazer aquela famosa expressão: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então preste atenção. Primeira marca de um crente firmado no Senhor é saber a quem imitar. E ele vai imitar pessoas que não fazem qualquer coisa, mas pessoas que estão imitando a Cristo. Paulo se coloca como um modelo, mas não como um modelo qualquer. E como que nós podemos identificar? Mas como é que eu posso imitar Paulo? Que tipo de imitação eu devo fazer? Quais são as coisas que eu devo fazer? Aí você vai caminhar comigo aqui no capítulo 3, a partir do verso 7, olha o que o texto diz a partir do verso 7. Mas o que para mim era o quê? Lucro. Isso considerei por perda. Por causa de quem? De Cristo. Paulo começa dizendo assim: olha, eu tenho uma vida, e eu agora deixei a minha outra vida, que era uma vida muito boa. O apóstolo Paulo, ele, no seu discurso em Atos dos Apóstolos, ele diz quem ele é. Paulo não era um Zé Ninguém, não. Paulo era um homem renomado. Paulo era um homem instruído. Paulo era um homem de posses. E o apóstolo Paulo, neste aspecto de imitação, ele começa dizendo assim: olha, eu não quero mais aquelas coisas do passado, eu me nego a ter aquelas coisas, agora eu considero tudo perda por causa de Cristo. Sim, verso 8, olha o que o verso 8 diz, capítulo 3, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de quem? Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual... O que aconteceu aí? Por amor do qual? Olha, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu larguei tudo, eu deixei tudo para trás, eu não quero saber de mais nada. Tem uma coisa que importa na minha vida, o que importa na minha vida é Jesus Cristo, e esse crucificado, como ele diz aos Coríntios. E ele vai dizer, e ele continua dizendo assim: olha, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo começa a dizer assim: olha, eu abri mão de tudo, eu não quero mais as coisas que eu tinha, eu não tenho mais preocupações com aquilo que é terreno, porque agora a minha visão, os meus olhos estão em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da minha vida, toda a minha vida está fundamentada nele. Agora olha o capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz assim: olha, digo isso não por causa da pobreza. E por que ele vai trazer isso aqui? O apóstolo Paulo trazia um pouquinho do contexto. Ele está preso. Essa é uma das cartas que Paulo escreve preso em Roma. Então Paulo agora, ele não tem mais recurso nenhum, agora é zero. Agora ele está numa condição de presidiário, pronto para aguardar a sua sentença, é onde ele escreve algumas cartas às igrejas, como Colossenses, como a carta a Filemon. Ele vai escrever também em Roma as cartas pastorais, Tito, 1º e 2º Timóteo. Então Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele já está preso em Roma, ele já está condenado à morte, mas ainda teve um tempinho até a sua execução. Então ele vai dizer assim: olha, eu não estou dizendo isso porque agora eu não tenho mais nada, agora eu não tenho mais condição de nada. Ele vai dizer o quê? Então não é por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer. Agora Paulo vai dizer de uma vida
cotidiana, de uma vida comum, que ele viveu na sua história com Cristo. Então ele vai dizer que ele aprendeu a viver contente. Como que ele aprendeu? Verso 12, leia comigo. Tanto sei de tudo, tanto de fartura, tudo posso naquele que... Pronto. Então observe que quando Paulo chama os irmãos a serem imitadores, ele chama você, igreja, a ser imitador dele, como ele é imitador de Cristo, aonde o próprio Cristo, e aí eu preciso que você compreenda qual é a relação da entrega que Paulo faz da sua vida, dos seus bens, das suas posses, do seu conhecimento, à obra redentora de Cristo, porque Cristo, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus e se humilhou. E ele se fez servo, ele se fez homem. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, se despiu da sua glória para vir morrer na cruz, entrar em Jerusalém montado em um jumento, ovacionado como rei de Israel. Esse é o Jesus que abriu mão da sua glória. E o apóstolo Paulo diz assim: assim como Jesus, eu abro mão das coisas terrenas, eu abro mão daquilo que possa trazer algum prazer. E por que o apóstolo Paulo diz isso? E a gente traz aqui as características de Paulo para você imitar, porque Paulo, no verso 18, Paulo vai fazer aqui agora um contraste, e ele vai dizer que há muitas pessoas que não são assim. Muitas pessoas são perversas, muitas pessoas são malignas. Ele chama essas pessoas de inimigos de Cristo. Leia o verso 18 comigo, o texto diz... Pois, todos juntos, vamos lá, em uma só voz, o texto diz: pois muitos andam entre nós, você já parou para pensar nisso aqui? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, há no meio da igreja, e quando ele diz no meio da igreja, ele não está fazendo menção a um grupinho de pessoas que se reúnem em um único e determinado lugar. Ele está dizendo que pessoas dizem ser cristãos, pessoas proclamam com os lábios aquilo que o seu coração não tem, e eles dizem ser cristão. Por isso ele vai dizer, estão no nosso meio, eles estão dizendo que são como nós, mas essas pessoas, elas são inimigas de Cristo. Irmãos, nós somos chamados a imitar alguém, mas esse alguém não é alguém qualquer. E nós estamos vivendo num tempo onde há muitos youtubers, nós estamos vivendo um tempo onde há muitos influencers, nós estamos vivendo num tempo onde há muitos líderes que impõem as coisas sobre as pessoas. E as pessoas estão, então, imitando essas pessoas, sem considerar aquilo que deveria ser imitado. Então, preste atenção, se você hoje faz uma declaração, e você diz assim, eu sou um crente firme, você precisa ser alguém que olha para Cristo, exclusivamente para Cristo, e segue os modelos de Cristo, assim como Paulo, e todos os santos que viveram com ele. Essa é uma característica da firmeza do cristão. E por isso você precisa refletir, quem você tem seguido? Quem você tem olhado? Quem é o modelo? Porque às vezes você não tem modelo nenhum. Às vezes as pessoas seguem o cristianismo simplesmente pela religião em si. E ser um cristão não é deixar de ser qualquer outro tipo de religioso. Ser um cristão é seguir a Cristo. Então o apóstolo Paulo chama com muito amor, com muito carinho, com muita graça, a igreja a ser imitador dele. Um crente firmado no Senhor é imitador dele, é imitador de Cristo, não vive como inimigo de Cristo. E há muitas pessoas que se denominam cristãos, que são inimigos da cruz de Cristo. Segundo lugar, um crente firmado no Senhor,
ele deve saber o seu destino. Olha o verso 20. Leia o verso 20 comigo em alto e bom som, todos juntos. O texto diz: pois a nossa pátria está no céu. Preste atenção. O apóstolo Paulo traz uma convicção de esperança futura. Você olhar para a vida e saber que esse aqui não é o seu lugar. Você olhar para a terra e para as coisas terrenas e saber que essas coisas aqui são passageiras. Você olhar para aquilo que os olhos brilham aqui e isso não fazer gosto para você. Esse tem sido um ponto muito dificultoso do evangelho atual. Esse tem sido um ponto muito dificultoso das pregações neopentecostais, por exemplo, aonde dá uma falsa ideia de que você muda de religião porque Jesus pode te dar muitas coisas nessa terra. Quando, na verdade, o Jesus que nos chama, ele nos chama a negar a nós mesmos e tomar o quê? Cruz. Seguir a Jesus é uma ideia muito diferente de uma troca de religião, aonde você agora vai conquistar coisas. Seguir a Jesus é uma maneira de vida, aonde você nega os seus prazeres, os seus desejos. Mas olha o que Paulo faz, ele faz mais um contraste com o verso 19, com aqueles que ele chama de inimigos da cruz de Cristo. Ele diz que o destino deles, olha comigo aí o verso 19, ele diz que o destino deles é aonde? É perdição. Sabe por que o destino deles é a perdição? Porque em contraste do que Paulo vive, eles vivem com os olhos na terra. Olha o que o texto diz, verso 19 diz assim: o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha como isso é interessante. E olha como que isso precisa vir à nossa mente com um certo grau de preocupação àquilo que nós nos preocupamos nessa terra. Olha como que nós precisamos observar a vida cristã de um ponto de vista espiritual e futuro. E isso tem sido muito agravante no nosso tempo. Vocês concordam comigo? Nossos olhos têm andado muito aqui. Nossos olhos têm andado nessa terra. E o apóstolo Paulo vai dizer: não, a nossa pátria, ela é no céu. A nossa pátria está em outro lugar, aonde nós aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Os nossos olhos estão na esperança de um Cristo que morreu por nós, ressuscitou e em breve virá nos buscar. Nós precisamos ter João 14 na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também na casa do meu Pai há o quê? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito para vocês, mas eu estou indo, e eu vou preparar lugar. E esse Jesus que foi preparar um lugar, ele vai voltar e vai buscar a gente. Então a firmeza do crente, em primeiro lugar, ela está na imitação que você faz de Cristo Jesus, nos homens que você tem como exemplo na sua vida. Mas você também precisa ter os seus olhos na glória, você precisa ter os seus olhos na sua casa celestial, na sua morada celestial, e as coisas terrenas, elas não são aquilo que move o seu coração. E eu gosto muito de dizer, quando eu falo sobre essa ideia de não ter os olhos em coisas terrenas, que o nosso Deus, ele é tão misericordioso, tão gracioso, que ele nos dá boas dádivas. Deixa eu te perguntar, você comeu hoje? Sim ou não? Eu comi uma carninha de primeira hoje no almoço. Eu fui lá na casa do Dário hoje. Se ele não chamou você ainda, você vai lá comer um almoço lá, viu, Dário? Chama os irmãos também, que eles querem também. E ele gosta, viu, irmãos? Nós comemos uma comidinha deliciosa hoje, não comemos, irmãos? Todos nós. Está todo mundo muito bem vestido. Todo mundo, independente se você mora de aluguel,
se você mora na casa que alguém cedeu para você, todo mundo tem um lugar para encostar a cabeça hoje, não tem? Tem ou não tem, irmão? Tem, você tem. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o justo não fica desamparado. A sua descendência não mendiga o pão, irmãos. Nós não precisamos nos preocupar, e Jesus vai dizer para nós, por que andais ansiosos quanto o que há vez de comer e de vestir? O Senhor Deus sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar, reino de Deus e a sua, e estas coisas, elas serão acrescentadas. A nossa firmeza está no modelo a quem seguimos, e Jesus Cristo é o nosso modelo. A nossa firmeza está numa pátria que não é aqui nessa terra. Irmão, vocês viram aquela cidade no sul que o furacão passou e lambeu tudo? Vocês viram aquilo? E até hoje eu estou chocado com aquilo. Porque mostra o poder de Deus e a grandeza de Deus que permite algumas coisas acontecerem. E quando Deus quer destruir uma coisa, Ele destrói num piscar de olhos. Aquilo que você passa uma vida inteira conquistando com o seu próprio braço e se vangloriando naquilo que você constrói, o Senhor destrói assim, ó. Aquilo que você se gaba durante toda uma vida, o Senhor faz com que o outro coma, como ele escreve em Eclesiastes. Então observe que nós não podemos ter firmeza nas coisas do mundo, porque se nós nos afirmamos e estamos guardados por aquilo que é terreno, nós somos inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que estão olhando para o seu ventre, para a sua barriga, quer encher a própria barriga. Então o cristão, maduro, saudável, firmado no Senhor, os seus olhos estão na glória, eles estão numa pátria celestial. Mas há um terceiro lugar, no verso 21, é porque esse cristão também deve saber que este corpinho aqui, ó, como eu disse ontem aqui, a Andressa até citou, essa carcassinha aqui, irmãos, isso aqui vai ser transformado. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Olha o verso 21, leia comigo, o texto diz, o qual... segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha a esperança que Paulo traz à igreja. Olha que coisa gostosa que ele traz para nós. Irmãos, temos vivido dias de muita enfermidade, concorda comigo? Muita enfermidade, muita enfermidade, muita enfermidade. E às vezes nós nos colocamos numa situação onde nós até questionamos a Deus o porquê das enfermidades. Meu amado irmão, Paulo está dizendo assim, o nosso corpo será transformado, o nosso corpo será glorificado, o nosso corpo de humilhação, esse corpo que sofre, esse corpo que perece, esse corpo que sofre as enfermidades, esse corpo que muitas vezes não aguenta levantar da cama, esse corpo que tem ansiedade, esse corpo que tem depressão, esse corpo que tem diversas coisas que fazem cair, o Senhor fala assim, olha, vai chegar um dia que isso tudo vai acabar, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, nós precisamos olhar para o Senhor e saber que um dia isso tudo vai acabar. Isso nos faz andar mais firmes com o Senhor, isso nos faz não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Saber que independente das aflições que temos nessa terra, um dia nós teremos um corpo glorificado, um dia nós estaremos com o Senhor e viveremos com Ele por toda a eternidade, e os nossos olhos não terão mais lágrimas, porque Ele enxugará, o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe? Quando nós titubeamos na fé, você vai perceber que essas são características presentes quando você está balançado. É a falta da confiança na glorificação, é a falta de olhar para o futuro e saber que um dia você vai morar na glória, então seus olhos ficam na terra. É a falta de modelos, de pessoas que seguem a Cristo e que servem a Cristo. E isso traz a você aquele famoso balanço.
Paulo está convidando você hoje a fortalecer a sua fé, porque a nossa fé está firmada naquele que é o Salvador da nossa vida, Jesus Cristo Senhor, aquele que subiu e foi preparar um lugar para mim e para você, e Ele está dizendo para você, olha, tira os olhos daqui, tira os olhos desse lugar, para de olhar para pessoas perversas, por mais que elas carreguem nome de cristão, por mais que elas digam ser cristãos. E é tão interessante porque o apóstolo Paulo que diz isso aqui, ele vai escrever a Timóteo, segunda carta no capítulo 3, e ele vai dizer que nos últimos dias os homens seriam avarentos, gananciosos, jactanciosos, desobedientes aos pais, homens que seriam perversos, blasfemadores, homens que seriam irreverentes, ingratos, homens que têm cara de piedade, pessoas que se apresentam verbalmente como crentes. Paulo diz assim, foge disso, sejam meus imitadores, olhem para pessoas santas, olhem para pessoas fiéis, olhem para pessoas que têm a marca de Cristo, olhem para pessoas que abandonam as coisas do mundo, que as coisas dessa vida são para elas algo que não fazem questão, olhem para essas pessoas. Ô gente, tem gente assim, gente, como Paulo? Tem ou não tem, gente? Tem muita gente assim, gente. Tem muito crente saudável para você olhar para ele. Crente, dispenseiro de Deus, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E eu louvo a Deus porque esta igreja tem um monte deles. E esta igreja tem outros que se tornarão como eles. Basta você olhar para eles. Porque nós entendemos que a caminhada cristã, ela vem de uma evolução. Por isso você não pode olhar para pessoas perversas. Por isso você tem que tirar os seus olhos dos perversos e olhar para os santos, e olhar para aqueles que são servos de Deus, que manejam bem a palavra da verdade, que são íntegros e retos. Olhem para eles, caminhem com eles, conversem com eles. Aos perversos, Paulo diz assim, foge deles, corre deles, não se aproxima deles, porque eles são perversos. São inimigos da cruz, mas ainda assim, em todo o contexto das Escrituras, carecem ser alcançados por Cristo, carecem a sua oração, carecem da pregação do Evangelho. Nós fugimos das características deles, mas nós continuamos pregando para eles. Em último lugar, um crente firmado no Senhor, ele deve ser constante. Olha o verso 1, capítulo 4, o texto diz, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei, de que modo? Firmes, permaneçam, sejam constantes, sejam inabaláveis. Paulo trata aqui a igreja com muito carinho, igreja de Cristo, povo de Deus, santos de Deus, sejam constantes, não desanimem, a luta é grande, o desafio é grande, a cada dia que passa, nós somos desafiados cada vez mais, somos provados dia após dia, lutamos contra enfermidades, lutamos contra o inimigo, contra a nossa vontade, contra o nosso ego, contra o nosso pecado, lutamos contra Satanás, lutamos contra o mundo, essa luta é constante, é real, é todo dia, mas o Senhor diz assim, olha, se você estiver olhando para quem é igual a Cristo, se você estiver com os olhos lá na sua casa celestial, se você tiver a compreensão de que esse corpo que perece nessa terra, um dia será glorificado, nada poderá te abalar, nada vai tirar você do caminho, nada. Fé fortalecida no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Você que talvez ainda não entregou sua vida para Jesus e chega num momento desse, você precisa saber que a religião, ela é uma tentativa do homem se ligar a Deus. E muitos vão buscar vários tipos de religiões. E alguns buscam o cristianismo como uma religião.
mas nunca entregaram a vida para Jesus, nunca foram modelos de Cristo. O convite para você é ser um modelo de Cristo. Você que ainda não confessou Jesus Cristo, você que ainda não entregou a sua vida para ser dele, você precisa saber que ele te chama hoje para uma morada eterna. Ele tem um lugar preparado para você na eternidade. O corpo que perece hoje, e que talvez, irmãos, e é muito interessante isso, porque geralmente uma pessoa que nega Jesus Cristo, que nega o Evangelho, ela tem raiva de Deus, porque ela acha que Deus não podia deixar o homem sofrer. Mas o sofrimento que nós temos é para manifestar a sua glória, porque um dia Ele nos transformará, e nós viveremos um corpo glorioso por toda a eternidade, e tudo aquilo que nós passamos aqui é para a glória de Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode entregar a sua vida hoje, confiado, não na igreja, porque agora, se você entrega a sua vida para Jesus, você agora faz parte da igreja, que tem a mesma confiança, que tem a mesma esperança. Se você resolve hoje entregar sua vida para Jesus, você vai fazer parte de um povo pecador, mas que agora carrega as marcas de Cristo, e você vai agora transmitir essas marcas ao mundo, e você agora vai poder dizer ao mundo que o Cristo, o servo sofredor, que morreu e derramou sangue por você, agora transformou sua vida, e pode fazer isso com todos os outros que você chegar perto deles e contar isso para eles. E você, cristão? E eu quero concluir dizendo que se você se enquadra nessas características, parabéns, glória a Deus, você está firme. Se você tem Jesus como seu modelo, glória a Deus pela sua vida. Se você é uma pessoa que não tem titubeado nessa caminhada, porque você olha para a vida e diz assim, não, peraí, a esperança está na glória, vamos lá, vamos caminhar mais, vamos lá, a batalha está vindo, a luta está vindo, e você consegue então olhar para Cristo, e você consegue olhar para a morada celestial, e você consegue olhar para o dia que o seu corpo será glorificado, parabéns para você, glória ao Senhor Jesus. Isso significa que você foi alcançado pelo Evangelho da graça, isso significa que você foi salvo pelo sangue de Jesus, que purifica você de todo o pecado. Glória a Deus pela sua vida. Se essas marcas não fazem parte da sua vida, ainda há tempo de arrependimento. Se você se declara cristão, mas não carrega essas marcas, você precisa confessar diante do Senhor hoje. Você precisa confessar diante dEle. Se o seu Deus é o seu ventre, você precisa confessar diante do Senhor hoje, porque o Senhor pode mudar a sua vida, Ele pode transformar você e te tirar de uma vida religiosa e transportar você para o reino do seu Filho amado, de verdade. E você vai deixar de ser um crente nominal, e você vai passar a ser um servo fiel, sempre abundante na obra do Senhor. E quando você vê os escândalos, porque a palavra do Senhor diz que os escândalos são inevitáveis, eles acontecem, eles vão acontecer, está escrito. O Senhor não deixou a gente enganado com nada, Ele apresenta, e Ele diz que os escândalos aconteceriam, mas Ele diz, ai, por meio de quem vem o escândalo, e você não precisa estremecer, porque você está firmado na rocha, você está firmado naquele que é o Salvador da sua vida, você está firmado naquele que foi preparar um lugar e breve voltará para buscar a sua igreja, você está firmado naquele que um dia vai glorificar o seu corpo como o dele é glorificado. Esse é o Deus que quer manter a sua vida fortalecida, esse é o nosso Senhor, esse é Jesus Cristo, que quer que você seja um discípulo, e também um discipulador, porque Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, aquilo que eu ensinei para você, ensina a homens idôneos e fiéis, para que eles também instruam a outros. Quando você carrega características de um crente sólido, de um crente firmado, você dá muito fruto.
e o fruto que você dá, ele permanece. E eu queria orar pela sua vida nesse momento. E eu queria orar por essas 3 ocasiões. Primeiro, você que ainda não entregou a vida para Jesus. Primeiro, você que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, que ainda não entendeu e que hoje entendeu. Talvez você ainda não entendeu, o Senhor tem o seu tempo. O Senhor tem a sua hora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você vai fazer isso hoje. E você vai dizer: Senhor, eu quero ser esse crente. Eu quero ser esse firmado no Senhor. Eu quero ser esse imitador do Senhor. Eu não quero ser inimigo da cruz de Cristo. Eu quero ter esperança numa casa celestial. Se o Senhor abrir os seus olhos para isso nessa noite, você vai confessar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Você vai colocar a sua vida diante dEle e vai dizer: Senhor, eu quero, Senhor. Porque se com o seu coração crer e com sua boca confessar que Jesus é Senhor, você será salvo. E eu não estou te apresentando uma religião. Eu quero que você seja liberto da religião. Para que você então conheça Cristo. Se renda a Cristo. Se entregue a Ele. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Mas eu quero também orar por você, que olhou para essas características e você percebeu que elas fazem parte da sua vida, e você vai colocar a sua vida diante do Senhor, com contrição nesse momento, em agradecimento. Porque não é porque você pode ou porque você quer, é porque o Senhor Jesus derramou sobre você o sangue precioso, e você vai se colocar diante dele dessa forma, e você vai falar: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu fui alcançado pelo Senhor. Obrigado porque eu sou um imitador do Senhor, não porque é a força do meu braço, mas porque o Senhor me chamou a olhar para o Senhor. Os meus olhos agora te veem. Mas eu quero fazer aqui uma terceira oração. De repente você tem sido um inimigo da cruz de Cristo. Nominalmente se diz cristão. Talvez já até professou fé, batizou. Mas você não conseguiu se encontrar nessas características. Você vai confessar diante do Senhor. Porque quando nós confessamos diante do Senhor, Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, de nos purificar de toda injustiça. Há palavra de esperança para todos nós. Não seja alguém que nós vamos ter que correr de você. Não seja alguém em que os crentes terão que fugir de você. Confesse diante do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor. Porque se você se humilhar na presença do Senhor, o Senhor te exaltará. Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero colocar aqui, Senhor, aqueles que por um acaso nessa noite confessaram o Senhor e estão dizendo aqui: Senhor, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu quero ser um imitador do Senhor. Eu quero ter esperança numa casa que está preparada para mim lá na glória. Eu quero ter esperança num corpo que será glorificado. E eu não quero me abalar diante daquilo que o mundo me apresenta. A minha oração, Deus, é que este irmão, esta irmã encontre hoje uma experiência que nunca tiveram em toda a sua vida até aqui, em nome de Jesus, e que possam encontrar no Senhor a salvação. Eu quero louvar o Senhor
exaltar o Teu nome, pelos irmãos, Deus, que hoje se viram com estas características, Deus. Bendizer o Seu nome por uma igreja que o Senhor tem salvado na terra, um povo que o Senhor escolheu na terra. Eu quero louvar ao Senhor porque o Senhor tem levantado homens e mulheres santos, homens e mulheres que têm se rendido ao Senhor, que os seus olhos estão na glória, que vivem para o Senhor, que não negam a cruz de Cristo, que são obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, que serão encontrados pelo Senhor fiéis, dispenseiros de Deus. Que o Senhor continue fortalecendo os pés, que o Senhor enxugue as lágrimas, que o Senhor sare as feridas dia após dia, trazendo a esperança e a confiança dia após dia, renovada em seus corações. E Deus, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa aqueles que até aqui se viram inimigos da cruz de Cristo. Perdoa, Senhor, aqueles, Deus, que Paulo diz que andam entre nós, e ele diz chorando, Senhor. Ele coloca as suas lágrimas, Senhor. O apóstolo Paulo não está contente em ver pessoas que dizem com os lábios serem cristãos, mas não são. O apóstolo Paulo diz que ele disse isso mais de uma vez, orientou mais de uma vez, e agora ele chora, agora ele derrama suas lágrimas, e esta igreja chora, Senhor, para que o Senhor então possa transformar essas vidas em nome do Senhor Jesus, e eles deixem de ser inimigos da cruz de Cristo, como um dia nós fomos. Um dia, Senhor, eu também fui inimigo da cruz de Cristo, mas o Senhor me transformou, e que o Senhor transforme a vida destes, Pai, que hoje seja uma noite marcante, uma noite de vitória, uma noite de olhar para o Senhor, para a sua graça, e saber que podemos ser lavados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, em nome de Jesus. Aqui está a sua igreja, Deus, um pedacinho da igreja do Senhor, que está espalhada pela face da terra. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor nos dê uma semana poderosa, que o Senhor nos dê uma semana gratificante, que possamos refletir, Deus, na obra redentora do Senhor, e cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, para a honra e glória do Seu nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Leva-nos em paz, para a louvor e glória do Seu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém.